Fiat Palio Weekend. Tá pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento? Vem comigo que nesse vídeo eu vou fazer um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então, se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal, se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E a Palio Weekend aqui em análise é na versão Trekking, com motor 1.6 16 válvulas flex manual ano 2013, versão intermediária da quarta geração da linha Palio, já pós-facelift que ocorreu tanto na parte externa quanto também na parte interna desse veículo. E vamos começar falando dos custos envolvendo a compra de um carro desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em maio de 2024, começando pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo faz referência a um veículo que esteja em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular. Está em R$ 31.021. Já a tabela FIPE bem próximo desse valor, R$ 31.855. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 258,71. Também vai precisar colocar as placas Mercosul se estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele não vier com essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando aqui o valor da tabela FIPE, que é o maior valor, na pior das hipóteses, você vai desembolsar R$ 32.413,71 para já ter um carro desse na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e esse veículo já no seu nome. Mas falando agora de custos envolvendo documentação, começando pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido uma alíquota de 4% sobre o valor aproximado da tabela FIPE. Então, para um carro desse, vai ficar em R$ 1.274,20. Taxa de licenciamento, valor desse ano aqui em Minas Gerais também, é de R$ 39,36. Seguro, bem interessante pensar em fazer para um carro desse. Aqui, considerando que para veículos com até 10 anos de fabricação aproximadamente, eu costumo cotar uma taxa de 5% sobre o valor da tabela FIPE, para um carro desse ficaria em R$ 1.592,75. Mas tenha em mente que esse aqui é um valor médio, que pode variar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você vai fazer desse carro, se você já tem bônus de seguros anteriores que tenha feito ou não, vai depender também da empresa que você fez uma cotação, do corretor. Então, para cada realidade, cada perfil de condutor, esse valor aqui pode ser um pouco maior ou menor. Falando agora da inflação que esse carro teve nos últimos 3 anos, para isso temos que voltar lá em maio de 2021 e pegar o seu valor de tabela FIPE, que era de R$ 29.757. Diminuindo do valor de tabela atual, dividindo por 3, ele teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 699,33, ou 2,35% em média por ano. Isso dá algo em torno de 7% inflacionado comparado com 3 anos atrás. O que é pouco, é um carro que já caiu relativamente bem de preço comparado com vários de seus concorrentes. Ainda falta uma pequena diferença, né, para chegar nos preços de 3 anos atrás, mas já está bem próximo. É um carro que inclusive caiu bem de preço, está bem desvalorizado e pode sim ser uma boa opção de compra. Mas não dá para utilizarmos esse valor, esse histórico recente de preços para calcularmos uma possível futura depreciação. Então vamos somar só o que de fato vai sair do seu bolso todo ano para você manter um carro desse, que é IPVA, licenciamento e um possível seguro. Vai dar um total médio anual de R$ 2.906,31, ou por mês R$ 242,19, que você vai ter que separar ali do seu orçamento para ter esse carro na sua garagem, com toda a documentação em ordem, um seguro em dia para ele aí e não passar maiores sustos nas suas finanças mensais. Mas vamos falar agora aqui de manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de uma Palio Weekend 1.6. Começando pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, ficaram em R$ 62,00. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 489,00. Kit de velas da NGK, encontrei as 4 por R$ 102,00. Preços, eu diria, bem acessíveis. Pneus medidas 175/7014, que vinham de série nessa versão. Encontrei os Continental Power Contact 2 por R$ 1.396,00. Óleo de motor, especificação no manual do proprietário nesse ano modelo aqui para esse motor 1.6 deve atender a viscosidade size 5W30. E é um motor que pega 4.3 litros considerando a troca com filtro. Então cotei 5 litros de um Petronas Silenia K
Pure Energy sintético API SN5W30 ficaram em R$250 esses 5 litros. E é muito importante você, quando estiver olhando um carro desse para comprar, verificar o histórico de manutenção. Se o carro que você está olhando passou pelas trocas de óleo periódicas preventivas, se o dono anterior usou o óleo correto para não te dar problemas futuros com esse carro. E claro que não é só isso, né? Toda a parte de documentação também deve ser avaliada para que quando você for transferir esse carro para o seu nome não tenha nenhuma surpresa desagradável que possa, inclusive, te dar transtornos para transferir esse carro para o seu nome, verificar também toda a parte estrutural, toda a parte de monobloco, se esse carro não passou por nenhuma colisão que pode comprometer a sua segurança a bordo. E para te ajudar nessa hora eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa avaliar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma você vai garantir uma compra mais criteriosa, técnica, objetiva e vai aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então, link na descrição e no comentário fixado para o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. Falando da correia de acessórios, encontrei aqui da Gates por R$ 87,00, preço bem acessível, preço daqui também sem o tensor incluso, aqui é só o valor da correia. E o motor é torque, né, 1.6, que trabalha com corrente de distribuição, que não é um item de troca periódico preventivo, nem vai entrar no somatório final de peças, mas vou colocar o valor aqui a título de curiosidade. Um kit da Takal contendo uma corrente, 2 polias, 2 guias e um tensor fica por R$ 846,00. Os filtros eu encontrei todos da MAN, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 47,00. Filtro de óleo, R$ 38,00, e esse aqui, ele é um refil já com o-ring incluso. Filtro de combustível, R$ 20,00, e o filtro de cabine, R$ 16,00. Preços bem acessíveis para a categoria. Já os amortecedores eu encontrei os 4 aqui da Monron, sendo que os 2 dianteiros vêm no modelo OE Spectrum, pressurizados a gás, e os 2 traseiros Monron Matic Plus, pressurizados apenas a óleo. O kit dos 4 ficou por R$ 1.349. Aqui, sem batentes, coxinhos, coifas, nada disso. É o preço só dos 4 amortecedores. E como estamos falando da versão com câmbio manual, não vão entrar custos relacionados à troca do fluido de transmissão, que inclusive eu recomendo pegar um carro desse também sempre com câmbio manual. Tinha opção de câmbio automatizado, Dual Logic, que não é um câmbio muito confiável, costuma dar mais problemas com facilidade, você tem que ter uma atenção extra com a troca do fluido dessa transmissão. Então, para evitar maiores problemas, pegue um carro desse com câmbio manual, que inclusive você vai ter uma maior facilidade de revenda futura também. Sendo assim, somando a cesta de peças de trocas periódicas preventivas da Palio Weekend 1.6 fica em R$ 3.856, preço eu diria bem na média para uma perua compacta. Me diga você, achou essa cesta de peças cara, barata? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E é claro que você não vai trocar tudo isso aqui de uma vez. Esse somatório quer dizer que você pode depois comparar esse valor aqui com outros valores que eu obtive em outros vídeos nesse mesmo formato de outros carros e ver, será que a Palio Weekend tem uma cesta de peças mais barata do que uma Paraty ou do que um outro carro? Ou é mais caro? Então é para você ter esse comparativo e ver qual vai fazer mais sentido para você. Para isso eu vou deixar a playlist ao final desse vídeo aqui para você conferir, mas vem comigo que ainda temos muita coisa para falar sobre a Palio Weekend Tracking, agora em custos envolvendo abastecimento, começando pelo custo do tanque cheio. Motor flex, mas vou fazer uma cotação com gasolina, que está numa média de 5,59 o litro aqui na minha região. E é um carro com um tanque de 51 litros de capacidade, então fica em R$ 285,09 para enchê-lo. E falando aqui de consumo, para isso peguei dados oficiais para passar para você. Na cidade, com etanol é um carro que faz 6,8 km por litro, com gasolina chega a fazer 9,9. Na estrada, com etanol, 7,7 km por litro, com gasolina 11,2, podendo fazer números um pouco melhores do que esses oficiais aqui, dependendo da sua forma de guiar, do trajeto e do trânsito que você pegar. Mas ainda falando em dados oficiais, agora na parte de autonomia, se você tiver com um tanque cheio de etanol dentro de cidade, esse carro vai ter um alcance de 347 km. Se for com gasolina, sobe para 505. Na estrada com etanol, 393 km, com gasolina 571. É um tanque de porte médio, tendendo a um pouco pequeno, com um consumo oficial um pouco elevado, a autonomia não fica das melhores. Você vai ter que alcançar médias melhores do que essas aqui para ter uma autonomia ali chegando próximo dos 600 km em estrada com gasolina. Mas falando agora de lista de equipamentos nessa versão Tracking, né? Esse carro já vem de série equipado com direção hidráulica com ajuste de altura da coluna, vidro elétrico nas portas dianteiras, computador de bordo, duplo airbag frontal, freios ABS, acendimento automático dos faróis quando você sai de perto do veículo, né? O famoso Follow Me Home. Além disso, vem também de série com rack de teto, farol de foco duplo, suspensão elevada, encosto de cabeça para todos os ocupantes, assim como cinto de 3 pontos também para
todos os ocupantes. E opcionais de vidro elétrico nas portas traseiras, travas elétricas, retrovisores elétricos, alarme, ar-condicionado, sensor de estacionamento traseiro e faróis dianteiros de neblina. E o sistema de som de série vem com leitor de CD MP3, USB, Bluetooth e o volante multifuncional era item pago à parte. Exatamente nesse ano de 2013 foi quando a linha Palio, mais antiga, passou por uma atualização no seu visual, o famoso facelift, Mudou um pouco o desenho do painel central ali, do quadro de instrumentos, mudou um pouco do design da parte exterior também e ganhou um novo sistema de som com opção até de comandos do volante, que é o que ficava devendo nas 2012 e anteriores. Então essas 2013 aqui você consegue encontrar até um pouco mais bem equipadas, bem interessante. Falando de conjunto mecânico, aqui essa Palio Weekend vem equipada nessa versão Tracking com motor 1.6 e-torque, que é um motor que eu já fiz um vídeo completo falando só sobre ele. Coloquei lá todos os detalhes de projeto, padrões construtivos, pontos de atenção para você ficar ligado antes de comprar qualquer carro com esse motor. Vou deixar o link na descrição para você conferir. Mas resumindo, é um comando de válvula simples no cabeçote sincronizado por corrente, como já mencionamos. Com isso, ele entrega uma potência de 115 cavalos na gasolina e 117 no etanol a 5.500 RPM, com um torque de 16,2 kgfm na gasolina, 16,8 no etanol a altos 4.500 RPM. Os números máximos de torque até que empolgam, só que você tem que esticar mais as marchas para ver todo esse desempenho. E é aí que acaba atrapalhando um pouco do consumo de combustível, ainda mais num carro que não é tão leve, pesando seus 1.187 kg, a relação de peso-potência fica em 10,1 kg por cavalo. E o 0 a 100 é executado em 9,8 segundos. Para a proposta familiar que é esse veículo aqui, até que está aceitável. O câmbio manual de 5 marchas é o C510, é um câmbio mecanicamente bem confiável, resistente e utilizado por vários e vários anos aí na linha Fiat, só que de engates de marcha bem imprecisos. É uma alavanca de curso mais alongada que no primeiro momento acaba incomodando, você tem que se acostumar ali com a posição das marchas, principalmente terceira e quinta marchas, mas depois de um tempo vai bem. Suspensão na dianteira é do tipo McPherson, na traseira é o sistema de braço arrastado. É um sistema semi-independente, bem utilizado inclusive pela linha Fiat em vários de seus modelos, tanto mais antigos quanto mais novos, que tenta dar um pouco mais de conforto ao rodar, ao mesmo tempo em que busca ter uma boa resistência para carga. E relativamente falando, não é uma suspensão tão cara assim de reparar. Sistema de freios a disco ventilados na dianteira e tambor na traseira, sistema bem convencional. Direção de assistência hidráulica e o porta-malas tem 460 litros de capacidade, o que é muito bom, eu diria, para a categoria. E ainda conta com banco traseiro rebatível com opcional de banco bipartido. Então, dependendo da unidade que você estiver avaliando, pode ser que ele não tenha esse banco traseiro bipartido, que é interessante você buscar uma com esse item para dar um pouco mais de versatilidade. Você consegue levar um ou dois passageiros no banco de trás e ainda ter uma excelente capacidade de carga. E falando de pontos positivos, claro que é um veículo que entrega um excelente conjunto mecânico, bem confiável, resistente. Se tiver sido minimamente bem cuidado, é difícil dar problemas. É um motor sem maiores relatos de defeitos crônicos, com boa oferta de peças, preços bem acessíveis, como vimos em vários exemplos ao longo desse vídeo. Desempenho ok para a proposta de uma perua compacta mais familiar, além de entregar uma boa qualidade do acabamento interno, principalmente em bancos. São em tecido de boa qualidade e bancos bem confortáveis. Boa lista de equipamentos, ainda mais pegar com a maioria daqueles opcionais disponíveis. Carro confortável ao rodar, uma das propostas principais dessa linha Palio aí, Palio Weekend, Palio Hatch, Siena, são carros sempre voltados para esse tipo de comportamento. A suspensão elevada também nessa versão Tracking ajuda a evitar de raspar o fundo desse veículo em lombadas mais altas. Também é um carro de boa versatilidade, nessa versão Tracking já vem de série com rack de teto. Se o porta-malas não for suficiente para levar as bagagens da família toda, dá para levar mais coisa no teto desse veículo. Além disso, é um carro de excelente relação de custo-benefício. Olha só, um veículo 2013, uma perua que hoje em dia está bem escassa no nosso mercado, Mas aqui na casa dos 31, 32 mil reais, que outra opção você teria nessa faixa de preço com tudo isso que esse carro entrega? É difícil, não é verdade? Mas é claro que nem tudo são flores. É um carro que tem sim seus pontos de atenção. O consumo de combustível pode ser elevado na maior parte das situações, ainda mais
Se você tiver com 3, 4 passageiros, mais porta-malas carregado, colocar peso nesse veículo, aí sim o consumo vai ser bem elevado. Os engates do câmbio também não são dos melhores, como já mencionei. Espaço interno para quem vai no banco traseiro, não podemos nos esquecer que ainda é uma carroceria derivada de um hatch compacto, derivada do Palio, lá de primeira geração, de primeira plataforma, passou por vários facelifts, mas ainda é a mesma plataforma. Então é um carro que não entrega um bom espaço interno para quem vai no banco traseiro. Também não entrega uma boa estabilidade ao fazer curvas de alta velocidade, ainda mais nessa versão de suspensão mais elevada, o centro de gravidade vai lá para cima, então atenção redobrada quando você estiver na estrada com esse carro, ainda mais nessa versão com pneus de largura 1.75, são pneus estreitos, então cuidado em velocidades mais altas. Também, como já mencionei, fuja das versões equipadas com câmbio dual lógica, pegue esse carro sempre com câmbio manual e tenha em mente que é um carro mais desvalorizado, um carro que caiu mais de preço ao longo dos anos. Isso é bom porque você agora compra um carro desse relativamente barato, perto dos seus concorrentes, mas se for ficar com ele por uns 2, 3, 4 anos e for revender, prepare porque também a desvalorização futura tem a tendência de ser mais elevada e com a revenda um pouco mais difícil. Mas me diga você, frente a toda essa análise da Palio Weekend Tracking, você compraria um carro desse? Levaria para sua garagem? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar aqui, como eu prometi, aquela playlist com vários outros vídeos nesse mesmo formato para te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.